Abra comigo no livro do profeta Oséias. Irmãos, tem sido maravilhoso a exposição desse livro. Um dos profetas menores, como eu já disse, não quer dizer que o profeta menor é menos relevante que o profeta maior. O livro é menor, mas a intensidade da veia profética é a mesma. Profetas esses que se levantaram. E aqui nós temos uma figura extremamente que nos chama a atenção, curiosa, é o que Deus faz com o profeta e através dele, do profeta Oséias, que profetizou direcionadamente ao reino do norte, alegoricamente tipificando aquilo que representava como prostituição do reino do norte em relação a Deus. Deus permitiu Oséias se casar com Gomer, essa que teve 2 filhos, e experimentou dentro do leito matrimonial muita prostituição e adultério. Assim procedia a nação do reino do norte em relação a Deus. E nós chegamos no capítulo 7. Eu quero falar sobre um coração obstinado, coração duro, um coração petrificado. Então acompanhem comigo essa leitura do capítulo 7 do livro do profeta Oséias, que etimologicamente também o nome do hebraico é Yeshua, ou Salvador. O mesmo nome também de Josué é o que representa o nome de Oséias. Deus é salvação. Amém? A partir do verso 1 do capítulo 7, diz assim: quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Verso 3: alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que ela seja levedada. No verso 5: no dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno durante a noite, e o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que o invoque. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Verso 11: porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles, e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei, de acordo com o que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração,
não dão uivos nas suas camas, eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. No verso 15, terminando, eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. Uau! Feche os seus olhos. Jesus, antes de entrar neste texto, nos perdoe. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela que divide entre a alma e o espírito, a junta e a medula. A tua palavra que também é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Estamos diante de um texto escrito, Senhor, há mais de 600 anos antes de Cristo, mas que ecoa essas palavras até os dias atuais. Nos aplique essa lição, nos exorte da maneira que o Senhor exortou o reino do norte, nos aprume como o Senhor aprumou Israel, mas por favor, Deus, tenha misericórdia da sua igreja. Perdoe os profetas que se venderam, perdoe os ministros que se corromperam. Perdoe, Senhor, os reinos que se permitiram embeber de pornografia e idolatria. Jesus, nós oramos para que sejamos sarados, chacoalhados, mexidos por dentro, confrontados, cortados, mas nos permita sair dessa tarde com cada um dos nossos deuses destronados em nós. Assim nós oramos, em o nome de Jesus, e você aplauda o Senhor. Aleluia. Irmãos, todos os profetas foram levantados por Deus, outrora para corrigir os monarcas e a postura do seu próprio povo. Uma vez que Deus levanta Oséias como uma voz profética, ele antecipa um dos maiores exílios que eles experimentariam em relação aos egípcios e aos assírios. Eles foram chamados como uma galinha chama os pintinhos e amontou debaixo das suas asas. Mas a nação de Israel obstinadamente permaneceu, endurecendo a sua própria cerviz. Um povo que andou encurvado diante de Baal, tendo refrigério da parte de Deus, escolheram a escravidão. Deus agora levanta o profeta Oséias, revelando a luxúria dos próprios líderes que possuíam a nação de Israel. Eles estavam se contaminando o poder moral, bélico, político da época. Eles estavam experimentando dos balaíns, que nada podiam fazer, porque eles tinham mãos que não tocavam, olhos e não viam, ouvidos que não ouviam, pés que não corriam. Quando tento sarar Israel, nós vemos um Deus soberano, governando a nação, mas ao mesmo tempo é como se pedagogicamente Deus estivesse usando o profeta Oséias para dizer: Oséias, eu estou tentando aliviar a dor de vocês, causada pela própria idolatria que emana dos seus corações caídos. Eu estou tentando sarar as feridas. E toda vez que Deus usava Oséias, era uma palavra que sentenciava a própria nação efraimita, o reino do norte. E se necessário, Deus estaria usando até os inimigos como adversário do seu próprio povo. É por isso que nós devemos temer a Deus muito mais do que as hóstias dos mundos
espirituais tenebrosos que nós experimentamos aí nesse mundo tão ocultista. Gente que tem medo o tempo todo de passar debaixo da escada, de ver gato preto. Você tem que ter medo de Deus. Você deve temer e tremer diante de um Deus que, se necessário for, usa até o diabo na sua coleira, como diz Dietrich Bonhoeffer. Até o diabo é o diabo na coleira de Deus. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim. É como se Deus estivesse dizendo para o reino do norte: quanto mais eu cavo, quanto mais eu esquadrinho, mais eu percebo um coração petrificado, endurecido. Irmãos, uma pessoa mais perto de Deus é uma pessoa mais quebrantada, porque quanto mais perto da luz, mais exposto ou mais expostas são as suas próprias trevas. Não combina a arrogância com aquele que anda em intimidade com Deus, porque quanto mais de Deus em nós, mais percebemos que há em nós coisas que nos afastam de Deus. A nação de Israel foi investigada pelo próprio Deus. O próprio Espírito de Deus entranhou, sondou o coração. Irmãos, Deus conhece quando o coração é obstinado. Quando nós choramos em arrependimento, mas não passa de lágrimas, caímos nos mesmos erros, Deus sonda. E Deus conhece que esse coração precisa ser transplantado. Você não pode remendar o coração caído, você precisa receber um novo coração. A nação de Israel experimentou tamanha dureza, frieza, apatia, apostasia, que não tinha um antídoto para curá-la apenas de maneira paliativa. Era necessário Cristo ser apontado como uma tipologia, aquele que salvaria não apenas o monarca, e eles não entenderam. No afã de terem prosperidade, se venderam. Não souberam esperar da providência. Um coração endurecido é aquele que não suporta o processo da dor. É aquele que teme o período da lágrima, da sequidão. Quando Deus decide permanecer em silêncio, nós começamos a estribar em nosso espírito. Nós começamos como uma espécie de pirraça a entristecer a ponto de abandonar Deus. O Senhor está demorando provisionar. Deus, o Senhor está demorando me honrar. Deus, o Senhor se esqueceu de mim. É por isso que enquanto Moisés buscava no Sinai o livro da lei, ou uma direção revelada no caráter de Deus, o povo não suportou o processo da espera. Quando Moisés desceu, já estavam feitos os bezerros de ouro, e eles sambando diante de Mamon no deserto. Deus conhece o nosso coração obstinado, enfurecido, endurecido. Mas a palavra de Deus esmiuça qualquer pedra e montanha. A palavra de Deus rasga, assim como a água vai batendo na rocha, dia após dia, e dessecando e dissolvendo. A palavra entra e precisa transplantar esse coração. A nação de Israel se perdeu. Eles estavam pervertidos de tal modo intenso, que o governo que eles possuíam, aliança, era um governo que moralmente era contrário à lei de Deus. É por isso que, na ausência de uma civilização eticamente baseada nas Escrituras, sobra caos ideológico.
reverbera-se a mudança natural que Deus fez o homem, ou seja, nós ficamos perdidos na sexualidade, nós ficamos perdidos na política, nós ficamos perdidos na ética, na cultura, nas artes, porque falta governo, falta senhorio, falta um coração que consiga discernir a voz de Deus. E Deus falou com Israel: se descobre a iniquidade de Efraim, a maldade de Samaria. Irmãos, essa capital, Samaria, ela foi tão misturada e miscigenada, que aquilo que eles deveriam preservar, aliança entre israelita com israelita, eles começaram a difundir essa aliança com Deus triuno, com outros povos que tinham outros costumes, outros deuses e uma vida pagã. Um coração endurecido sempre divide a glória de Deus no seu próprio coração. Ele não sabe se uma hora serve ao Senhor, se outra hora serve a si próprio, se outra hora serve os seus deleites, se outra hora serve os seus prazeres. Ele está cocheando no seu interior o tempo todo. Ele não faz aliança com Deus, ele sempre está quebrando o compromisso com Deus. É um coração obstinado. Ele não permanece na última palavra, ele tem necessidade desse renovo estético e não racional. Ou seja, não se contenta com as escrituras, ele vai caçando outras coisas que se assemelham a Deus nesse mundo perene e passageiro. Se perde em namoros, se perde em relacionamentos, se perde em oportunidades, negocia princípios. A nação de Israel estava experimentando um governo tirano, desmoralizado e que afrontava os valores judaicos que Deus havia estabelecido. E Deus chamou a atenção da nação de Israel. A maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Irmãos, nós vemos lá em Gálatas capítulo 3, que de Deus ninguém zomba. Deus chama a atenção de Oséias dizendo: esse povo, Oséias, é igual a sua esposa, falsa. Ela não te ama. Antes, adultera o tempo todo quando você não está presente. Assim é a nação de Israel para comigo. Os lábios que eles entoam cânticos é o mesmo que levantam louvores aos Balaíns. Falsidade. A adoração é vazia. O culto é seco, maculado de injustiça social. Os filhos estão sendo esquecidos, órfãos. Os pais estão traindo as suas esposas, as esposas dos seus maridos. Então essa adoração é falsa, coração obstinado. Irmãos, não adianta a gente fingir diante de Deus, Deus sabe. Não adianta uma postura de evangeliquez, Deus conhece. E isso aqui eu não estou te alertando para a sua e para a minha vergonha, é para que nós sejamos confrontados, que diante da grandeza de Deus, nada pode ser omitido, escondido. É preciso um coração desnudado diante de Deus, e quanto mais detalhe, melhor. Afinal, foi detalhes que deixou o Roberto Carlos rico. Ninguém entendeu, né? Que bom. É preciso ser sincero na sua fraqueza, sem falsidade.
Irmãos, tem orações que Deus, a impressão que eu tenho, experimentando o exemplo daquele fariseu orando em praça pública, na narrativa do próprio Senhor Jesus nos evangelhos sinóticos, de que aquele fariseu orava em praça pública com vestes talares e dizendo: ó excelentíssimo Deus, eu jejuo 3 vezes ao dia e não sou como este publicano pecador. Tem oração nossa que é assim, preso em tudo quanto é vício, coração que não libera perdão e não pede perdão. Irmãos, coração atrofiado, magoado com tanto de gente, com tanta pessoa, com a nação. Olha para a situação financeira e fala assim: nó, que caos. Olha para dentro de casa: Jesus, que família que é essa? Olha para os parentes, todo mundo foi embora. E a gente pensa assim: todo mundo está traindo a gente. Ninguém chama a gente nem para um aniversário, mas não chega um convite. É ligação de telemarketing dos primos lá de São Paulo, DDD 011, lá do Sul 21, 41. Todo mundo convidando a gente para ver se a gente paga uma festividade, né, lá na net, no final de ano. Está atrasado, que é confusão, parece um caos na vida. E ao invés da gente ser sincero com Deus, dizendo: Jesus, eu não consigo ser mais crente, a gente prefere fingir. Quantos estão aqui? Como se fosse possível. Não perde, né, a pomposidade de crente, os trejeitos, entendeu? Canta, chora, mas Deus sabe. Irmão, não é para sua vergonha isso, é para que a gente deixe essa armadura do general Naamã e exponha a nossa lepra. Aleluia. Pobre homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? O que intento a fazer com o bem eu não faço, e o mal que eu tanto não desejo fazer, esse eu acabo por fazer. Me livra, me ajuda. Você não é super-herói, você não é heroína, eu já disse isso. Se Deus quisesse heróis, Ele não procuraria os terráqueos, Ele buscaria homens e mulheres na Marvel. Era para ser outra piada, mas não deu certo. Quantos estão aqui? Aleluia. Irmão, você quer crescer? De coração, um conselho, posso te dar um conselho? Põe a cara no pó e põe nome. Jesus, o meu problema é com pornografia. Eu não posso ver. Jesus, fala com Jesus assim, põe nome nas coisas. Jesus, eu não posso ver uma notinha de 50 que eu gosto de uma gambiarra. Eu não posso ver um trinca-ferro que eu já penso na feira da Toshiba. Eu não posso ver um telefone baratinho que eu já quero trocar. Entende? Os tumultos. Irmãos, é preciso exposição. Israel não estava experimentando genuína exposição. Jesus, o meu problema é esse aqui, eu preciso de ajuda aqui. A gente gosta de status. É por isso que todo mundo acha que a plataforma é o lugar mais santo, quando na verdade a plataforma não é lugar santo, mas os santos que deveriam subir na plataforma. O lugar santo é o quarto secreto. Amém? E santo não é aquele que não erra, mas é aquele que se limpa em Cristo Jesus e pelo auxílio do Espírito Santo todos os dias. Aleluia. Verso 2, ainda um final aqui, ó. Ladrões invadem as casas e os bandos assaltam nas ruas. Ou seja, a nação de Israel é tão falsa que ela não consegue nem proteger a sua própria pátria. Ainda bem que a gente não experimenta isso aqui, né? Um dos sinais de um coração obstinado é esse. Ele não consegue proteger a família. Banana, entendeu? Não consegue proteger a esposa, não consegue proteger o filho.
Mas ao invés de expor, de procurar ajuda, a nação de Israel, do Reino do Norte, não procurava e permitia os assaltantes. Sabe por quê? Porque uma vez que a nação falha, e a nação que escolhe o monarca é corrupto como ele, então o resultado dessa civilização é caos. O problema do Brasil não está na política, está dentro da igreja. Glória a Deus, não teve. Porque se a igreja fosse mais santa, mais parecida com Jesus, mais crente, mais genuína, menos escandalosa, com certeza o governo seria também influenciado pela igreja. Mas é o contrário. A idolatria começa aqui. Aleluia. Tem misericórdia de nós, Jesus. 2. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Ou seja, a nação de Israel achava que Deus se esquecia das coisas. Ele se esquece quando há confissão e arrependimento. Caso contrário, ele jamais vai se esquecer, porque certamente aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Irmão, não tem jeito a gente experimentar a abundância praticando corrupção e coisas erradas. E Deus não se esquece. Vocês estão aqui? E aí eles foram experimentando o poder bélico de Baal. Irmãos, dos 5 reinos que Oséias experimentou a transição, os 5 foram déspotas, tiranos, e eles praticavam as maldades dos reinos anteriores dos seus pais. Isso não é maldição hereditária, isso é repetição de postura. Exemplo. Nós queremos uma geração saudável nas escrituras dentro das escolas, mas os filhos dentro da escola não vê os pais crentes dentro de casa. Como é que a gente quer eles crentes dentro da escola? Entendeu? Só Jesus para nos salvar. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações. Ou seja, o mal virou contra o próprio feiticeiro. Irmão, o cristão não paga mal com mal. Antes do contrário, ele vira a outra face. Ele dá o braço a torcer. Ele caminha segundo Tiago, mas isso aí é ser bobo. Mas crente foi chamado para levar desaforo para casa. O contrário disso não é cristianismo, é paganismo. Olho por olho, olhei, e dente por dente. Você escolhe de que lado você está. Do cristianismo é abnegação, renúncia, entrega, mordomia, servidão. Do outro lado é autojustiça. E a nação de Israel estava experimentando isso. E Deus cercando. 3. Alegrem o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Ou seja, quando a igreja se corrompe, o Estado já está corrompido há muito tempo. E isso aconteceu com o Reino do Norte. Os governantes se alegravam com as próprias ganâncias. 4. Todos eles são adúlteros. Irmãos, dos 13 imperadores de Roma, 12 foram canibais, vassalos e pedófilos. Mas de Deus, eles não podem esconder.
De Deus eles não podem zombar. E Deus está usando o profeta Oséias para denunciar o governo. Não, para denunciar o povo. E por causa do povo maculado no pecado, assim também procedia o governo. Se nós quisermos construção e ver um Brasil despertado, a igreja precisa ser despertada primeiro. O avivamento nunca começou fora, sempre começa dentro. Retorno às escrituras, quebrantamento, justiça social, despertamento, choro e arrependimento pelo pecado mútuo. Aí depois, isso começa a reverberar em cada área da sociedade. Quantos estão aqui entendendo isso? São semelhantes, olha esse exemplo aqui, olha que mistério isso aqui, ó. São semelhantes ao forno aceso pelo padeiro. A maldade era tanta que Deus falou com Oséias assim: a prostituição é tanta, tem tanto fogo estranho no meio, que se o padeiro acender o forno de manhã, o fogo vai até a madrugada, de tanto fogo estranho e prostituição no meio deles. Assim está a nação de Israel, porque o padeiro chegava cedo, até hoje. Padeiro madruga, irmão. Quem é padeiro sabe. Eu não sou padeiro, mas eu já conheci padeiro. Por isso que eu sei coisa de padeiro, mesmo não sendo padeiro. Não preciso ser padeiro para saber coisa de padeiro, sabe? Assinado Dilma Rousseff. Todos eles são adúlteros. São semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo, ou seja, está tão entranhado a maldade que o fogo pega sozinho. Ou seja, a nação de Israel, ela está tão tomada de luxúria que ela parece com uma massa que sovou. O que é isso? Só corou de um lado e do outro está cru, se misturou. Não tem fermento suficiente. É aquele pão de queijo meio mole, meio esquisito, sabe? Que parece uma borracha. Mas de um lado ele está bonitinho, mas na hora que você abre ele assim, está tudo esfarelado. Sabe, crente de aparência? Que o avivamento só é visto do lado de fora, mas o caráter nunca mudou. Entendeu? E canta, ora, fala, prega, pula, sapateia, está coradinho do lado de fora, mas na hora que você abre a massa assim, ó, você fala, ainda não está no ponto. Assim estava a nação de Israel. Irmãos, é lindo ver que Deus, ele é tão pedagógico que ele usa os exemplos naturais para ver se a gente entende. É literalmente assim, Deus assim, deixa eu desenhar. Você não está entendendo, né? Eu vou desenhar para você começar a pegar, entendeu? Não, né? Amém, glória a Deus. Vocês estão aqui, irmãos? Feita a introdução, chegamos agora no texto, amém? Brincadeira. Daqui a pouco nós já temos que ir. Desde que sovou a massa até que ela seja levedada, ou seja, na hora que ela irmãos, isso aqui é importante. Quando o padeiro coloca o pãozinho no forno, ele só sabe se der certo, se deu certo na hora que a massa começa a levedar, na hora que ela começa a crescer. O processo de peneira de Deus é exatamente esse. Jesus, vamos tirar o joio do meio dos trigo. Ele falou, não. Deixa crescer junto trigo e joio. Porque no afã de tirar o joio, pode ser que sem querer você também tire o trigo. Deixa crescer. Vai dando certo até onde Deus quer. Depois ele mesmo poda. Ele deixa crescer um tiquinho, entendeu? Ele dá um tiquinho de poder. Ele mesmo que abre as portas da oportunidade.
Aí começa assim, meu filho desviou depois que foi para a faculdade. Não, já estava desviado antes. Lá só levedor. Faculdade não desvia crente. O que desvia crente é pecado. Não, adulterou depois que começou a trabalhar na empresa tal. Não, já estava com o coração adúltero. Lá só levedor. A ocasião faz o ladrão. Não, o ladrão já é ladrão antes. A ocasião revela o ladrão. Deixa. A nação de Israel estava assim. Deus assim, deixa crescer um tiquinho. Cresceu. Agora dá para ver. Aí Deus permite a gente cair. Irmãos, e quando a gente cai, a gente fala, cara, eu achei que eu estava firme. Não, porque aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que também não caia. Porque quem está firme, sempre pensa assim, eu preciso cada vez mais de Jesus. Perguntaram para Paul Washer assim, você não está triste? Você não trocou de Jeep esse ano, não? Ele falou, não. A minha tristeza é que mais um ano eu não me pareço tanto com Jesus. Meu Deus. Aleluia. Próximo. 5. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho. Sabe o que é isso? Quando Deus deu, a gente se alegrou e nunca mais voltou para agradecer. Ficou aqui fazendo, começa a falar assim, vou fazer campanha para eu casar. Aí faz campanha, sobe no monte, faz vigília, jejum, faz propósito, perde 200 quilos, menos de um mês. Fica mais crente do que qualquer querubim, serafim, anjo, arcanjo. Tem visão, revelação, profeta. E aí quando Deus abençoa, some. É isso, quando o governo começou a experimentar um pouquinho de refrigério, o Reino do Norte, eles se embriagaram com o próprio prazer. É por isso que às vezes Deus deixa a gente passar nas provas, irmão. Porque conhece o nosso coração obstinado. Irmãos, eu ouvi isso um dia, eu escandalizei no bom sentido, mas depois eu fiquei assim, rapaz, não é que está certo. O pastor falou assim, Deus te ama tanto, que para muito crente, ele deixa o crente ser pobre para continuar crente. Porque se o crente deixar de ser pobre e ficar rico, deixa de ser crente. Por isso, para manter crente, Deus deixa de ser rico para deixar ele pobre, para ver se ele continua crente. Porque Deus te ama demais, por isso que vai ficar pobre. Se ficar crente, desvia, se ficar rico, desvia. Irmãos, não é brincadeira não, mas nem todo mundo Deus vai fazer rico. Tem uns que Deus vai deixar pobre, mas para continuar cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí outros estão pensando aqui assim, Jesus, mas eu posso ser cheio do Espírito Santo rico? Pode. E é Deus quem conhece isso, é Ele que distribui. Amém? Jesus. Verso 6. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno. O que é preparar um forno? Você põe lenha. Igual o forno que recebeu Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra? Estava quentinho. Foi aquecido 7 vezes mais. Irmão, o homem que foi aquecer morreu. Você já leu isso? Lá em Daniel? Tinha uma função de aquecedor. Aí, ele foi aquecer o forno para receber os judeus. Misael, Ananias e os outros, que eu esqueci o nome. Que aí receberam os nomes pagãos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Na hora que ele chegou perto do forno para aquecer, irmãos, ele foi torrado de tão quente que estava. Deus está dizendo que o coração do Reino do Norte está tão tomado pelo pecado que está igual um forno aquecido. Entendeu? Inflamado.
A pessoa não consegue sair da bolha do pecado, porque um abismo vai atraindo o outro. Hoje começa com uma brechinha, amanhã já está, e daqui a pouco foi tudo. Por isso que as más influências corrompem o bom costume. Não quer dizer que nós não devamos ser luz, sal, em meio a esse mundo tenebroso. Pelo contrário, não vos peça que Deus tire vocês do mundo, mas que vos livre do mal. Amém? Mas aqui nós entendemos que às vezes o coração está queimando, mas não por Deus, mas pelo desejo, pelo pecado. A nação de Israel, enquanto estão à espreita, prepara o coração como forno durante a noite. O seu furor se abranda, mas pela manhã queima como fogo abrasador. Olha o que diz John MacArthur sobre esse texto. Olha isso aqui. Ó. Eles estão tão quentes na sua luxúria e perversidade, que o padeiro poderia deixar de continuar aquecendo esse fogo, que eles já cairiam sozinhos o suficiente. 4 dos reis de Israel foram assassinos por serem usurpadores. Tamanho pecado do coração. As nações estrangeiras fizeram incursões em sua vida nacional e religiosa. Essa intrusão fez dele uma espécie de bolo solado. Ou seja, queimado de um lado e cru do outro. O fogo queimando de um lado, mas o arrependimento não chegava ao coração obstinado deles. Irmão, que tristeza. De culto a culto, Deus está dizendo: se arrependa, abandone, peça perdão, peça ajuda. Mas a gente insiste. Vocês estão aqui? 8. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiro suga suas forças, mas ele não percebe. Irmão, quando a gente está vivendo pecado, o mal está dentro da nossa casa, e o mal no sentido de podridão moral, intelectual e espiritual. E a gente não percebe. A gente está achando que o capeta está aí manifestando com voz grossa, com a mão para trás. Mas não percebe que o capeta está usando o marido para agredir a sua própria esposa. Isso é pior do que qualquer manifestação diabólica. É esse capeta dentro de casa. É um homem violento que agride a própria mulher. Além de ser covarde, precisa de arrependimento. Vocês estão aqui? Trata os filhos como se fosse objeto. Abusa às vezes do próprio filho ou da filha. Irmãos, pasme, mas isso tem acontecido. Eu tenho medo desse capeta, que não tem chifre, mas usa terno. Eita Jesus. Esse capeta que é o capeta, ele se transforma em anjo de luz. Ele ceia de manhã e violenta de tarde a sua própria mulher. É o bolo cru. É isso que Deus está tratando com o rei do norte. Irmão, é pesadíssimo o livro de Oséias. A arrogância de Israel, isso é o pior. Porque gente assim normalmente é arrogante. Abertamente dá testemunho contra eles. Ou seja, o que ele sabe de Deus, testemunha contra ele mesmo por não praticar o que sabe. Se torna hipócrita. Ele peca contra Deus 2 vezes, por saber e não praticar o que se sabe. Irmão,
É engraçado o que eu vou dizer, mas era melhor nem conhecer o evangelho do que conhecer e não ser evangélico. E evangélico não é falar que é ser de verdade. Ser evangélico é ser cheio do evangelho. Amém? É ter o coração regenerado. É ser uma nova criatura. Vocês estão aqui? E eu termino. A arrogância de Israel dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus. O que é um coração obstinado? É o filho pródigo que fica insistindo com o mundo. Mas essa história a gente dá muita atenção para o pródigo, irmãos, e a gente se esquece do pai. A história precisa apontar para o pai, não para o filho. O filho, no caso, nós, os gentios. Irmãos, graças a Deus por sua misericórdia, que permitiu um parcial endurecimento do coração dos israelitas, para que os gentios fossem alcançados. Mas não tem louvor em nenhum de nós não, irmãos. É a bondade e misericórdia de Deus operando. Tudo tem a ver com a soberania divina, com o poder divino, o favor divino, a graça do Altíssimo, que envia o seu Filho para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, como diz o apóstolo Paulo. A história é linda, não porque o pródigo voltou, porque o pai não fechou a porta, mesmo ele saindo de casa. Olha que lindo isso. Esse é o nosso Deus de misericórdia, o Deus de amor e de justiça. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Síria. Nós vamos ficar até aqui. A ideia de que essa pomba, por ser um animal, uma ave ingênua, mansa, Efraim estava assim nas mãos do próprio inimigo. Sabe o que é isso? É a pomba que tem liberdade. Quem já criou pombo sabe. O dono até abre o viveiro, mas volta. Na verdade, ele está treinando ela para ela não fugir, não para ser livre, porque depois ele vende, troca. Israel estava assim, achando que estava livre. O pecado faz isso da nossa consciência. Não quer saber, eu sou o dono da minha vida. Na verdade está preso pelo pecado. Porque livre é aquele que não se permite ser dominado pelo pecado. Isso é experimentar a verdadeira liberdade. Se Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Ele nos libertou. Diante da lei, nós não temos mais domínio. O pecado mais não nos domina. Mas é a graça operosa de Cristo em nós que nos permite decidir agora se queremos ou não pecar. Isso é liberdade. Isso é liberdade.